Graça e paz a todos. Vocês que vão entrando, sejam muito bem-vindos. Espero que nós tenhamos uma live maravilhosa. Deixa eu compartilhando aqui. Esperar Iago para nós iniciarmos a nossa live. Fabrícia, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Um grande abraço aí, beijo no coração de vocês. Um abraço pro meu tio, pra sua família aí. Só esperando o Iago entrar pra gente já iniciar nossa live. Thaís, seja muito bem-vinda. Que bom tê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Um abraço aí pra você. Um abraço aí seu filho. Manda um abração pra ele. Felipe, pastor Felipe, seja muito bem-vindo. Pastor Felipe é meu amigo. Tá meio sumido, hein, pastor Felipe? Aparece, hein? Já o Iago tá entrando e a gente já vai batendo um papo já sobre o texto que a gente quer trabalhar hoje, tá bom, pessoal? É um texto bem interessante que a gente quer trabalhar hoje e eu creio que vai ser muito bom. Iago acabou de entrar aí. Acabou de entrar. Pastor Marcos também acabou de entrar. Deixa eu mandar. Fica aí, pastor Felipe, fica aí pra você ajudar aí, tá? Pra você ajudar aí. Deixa eu chamar o Iago aqui. Pronto. Adicionado aqui, Iago. Fala, meu nobre. Que bom. Deixa eu dar uma pausa aqui. Shalom, shalom, meu amigo. Graças e paz. Como é que tá? Bem demais, rapaz. Melhor agora. Lucas Alvarenga. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui. Giovana Dutra. Seja muito bem-vinda. É muito prazer recebê-la aqui, tá bom? Já sem delongas, eu quero já iniciar. Eu acho que é sua esposa, Thalita, isso. Seja muito bem-vinda. Isso aí, tem que entrar viu, para dar moral ao esposo. Ó, mano, cuidado com essas imagenzinhas aí. Para daqui a pouco não aparecer orelhinha aí de urso, esses negócios, hein, mano. Tinha um cara uma vez na live lá, aí ele foi Eu fui fazer. melhorar aqui, Rapaz, melhorar apareceu a um monte cara de pra ver se orelhinha de melhora. coelho, mano. Apareceu um monte. Vamos lá. Kellen Alves, seja muito bem-vinda, irmã Kelly. Manda um abraço para meu amigo Ademilson, para sua filhinha aí. Ademilson é gente boa demais. Manda um abraço para ele. Edivana Cruz, Edivan Cruz, isso aí. Seja muito bem-vindo, meu querido. Seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo aqui. Diniz, acho que é isso mesmo. Eu acho que é Diniz Oliver, eu acho que é isso, né? Seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Lucila George, seja muito bem-vinda, é muito bom receber todos vocês aqui, tá bom? Nós vamos iniciar. Eu quero rapidinho falar do nosso amigo aqui, presbítero Iago Gomes. Iago Gomes, ele é meu irmão de sobrenome, né? Eu sou Gomes também, sou Douglas Gomes, e é muito bom recebê-lo. Iago é um jovem casado, né? Um jovem senhor, e tem exercido com muita excelência seu ministério na área da palavra, tem se dedicado muito à Bíblia Sagrada, tem se dedicado muito à área teológica, principalmente às áreas das línguas originais da Bíblia. É um rapaz assim, que dá um prazer muito grande conversar com ele, porque é uma pessoa muito sensata. Então, assim, se vocês aqui talvez não seguem ele, segue o Iago aí, é um cara extraordinário.
E hoje a gente falei com ele aqui rapidinho, ele já aceitou o convite, ele é desses corajosos, aceitou o convite assim rápido, para a gente bater um papo e falar um pouquinho sobre Levítico, que é um texto também que ele está estudando, e é um texto que eu gosto também de trabalhar Levítico. E aí a gente vai bater um papo rapidinho. Entrou aqui agora o Igor, seja muito bem-vindo, Igor. Bezerra, seja muito bem-vindo, tá bom? Deus abençoe Esse vocês. Igor é amigo meu, Douglas. Ah, que bacana, Iago, que bacana. Amigo meu. Bacana. Esse aí é o Edson, lá de Guarapari. Ah, seja muito bem-vindo, querido. Também. Seja Amigo muito meu bem-vindo. Então, vamos lá. Iago, vou deixar você começar a falar, né, sobre o Levítico. E a gente, pessoal... A imagem tá boa, Douglas, aí? Eu não sei como é que tá aqui, cara. Não, parece tá que minha imagem tá ruim aqui. Tá boa aí? Tá bom sim. Tá bom, tá boa, bacana. né? Tá. Então, nós vamos iniciar, pessoal, falando sobre Levítico capítulo 1. Eu vou só ler o texto e o Iago vai fazendo as suas ponderações e a gente vai trocando ideia ao longo do assunto. Se eu fosse você, sinceramente, tá? Pegava caneta e papel para anotar. Pega caneta e papel e anote aí que vai sair umas preciosidades, tá bom? Então pode ficar tranquilo que a live não vai demorar muito, a live ela não vai se estender muito, então a gente vai fazer uma live rápida, mas falar bastante coisas que vão enriquecer o conhecimento de vocês. Eu vou ler o texto, o Iago, pode ficar à vontade. O texto é Levítico capítulo 1, só para a gente iniciar, mas ele vai poder falar o versículo que ele quiser, é só para a gente iniciar. Levítico 1, versículo 1, que diz: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo... E aí, você pode continuar. Fica à vontade. Bom, pessoal, uma boa noite para todos. Como o Douglas falou, meu nome é Iago, eu sou presbítero, professor de teologia. Por algum tempo eu tenho me dedicado aí a essa área teológica. É uma área que você precisa se esmerar, né? Você tem que ter um hábito de ler. Para quem já está nesse caminho sabe o que é isso. E o Douglas, muito bem, falou sobre mim. Eu acho que o mais interessante de tudo é que Douglas, ele tem o meu sobrenome. Então, para mim, a honra é toda minha. A honra não é dele, a honra é minha. E o mais engraçado é que o nome dele é Douglas Gomes de Souza, isso, Douglas? Isso. E o meu nome é Iago Gomes de Souza. Olha só. Rapaz, vamos ver que talvez nós somos parentes mesmo, mano. Pois é, mas é um prazer estar com vocês. A gente vai trabalhar esse texto hoje, bem rápido, né? Apenas alguns comentários. Desde já, eu quero agradecer ao Douglas por esse convite. Né? Douglas tem feito várias lives aí com vários amigos meus também, e é muito interessante. Desde já também dizer que eu não sou nenhum especialista em Antigo Testamento. A minha área que eu trabalho não é o Antigo Testamento, apesar de eu ter um carinho enorme pelo Antigo Testamento, pela Bíblia no todo, mas a área que eu trabalho mais é a área das páginas neotestamentárias, no Testamento. Mas, como o Douglas falou, eu sou apaixonado pelas línguas originais. E vamos trazer um pouco do panorama aqui do livro de Levítico. Eu peço a colaboração do Douglas também. Fica à vontade, meu amigo, para você trazer também algumas pérolas aí, que eu sei que você tem. E vamos, novamente, reler o texto. Né, Douglas? À vontade. Eu vou ficar só com o versículo 1, que eu acho que é o versículo chave aqui para a gente começar a falar. Né, e chamou o Senhor a Moisés dentro da tenda da congregação e disse a ele, né? Isso aqui é uma tradução literal do texto. É interessante a gente observar algumas coisas interessantes do livro de Levítico. O livro de Levítico, primeiro, é um livro que poucas pessoas leem, poucas pessoas passam por esse livro, porque é um livro, Douglas, de difícil compreensão. Uhum. Você sabe muito bem que quando a gente vai estudar sobre hermenêutica, a gente tem alguns hiatos dentro da hermenêutica. Por exemplo, o texto do Antigo Testamento é um texto de difícil compreensão, que é um texto que está muito além do nosso pensamento, é um texto que ele é antigo. A sua escrita também é uma escrita muito antiga, até mais do que o grego do Novo Testamento. A cultura é totalmente diferente da nossa. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente fica com essa mente assim, meio incompreensível. A gente hoje tem diversos recursos,
os livros teológicos que nos ajudam bastante a entender o Antigo Testamento. A gente tem a tradição judaica, que também nos ajuda bastante a compreender. Principalmente, o primeiro leitor que pega o livro de Levítico para ler, quando chega naquela parte lá de cortar, separar pedaço, descer azeite, jogar no altar, lavar a mão, o cara vai ficar assim, meu Deus, o que é isso? Não estou entendendo nada. E realmente, ele não vai entender. Se ele não fizer uma leitura minuciosa do texto. E o livro de Levítico, por mais que seja de difícil compreensão, eu entendo que ele não é muito de difícil compreensão. Basta você entender um pouco sobre a lei sacrificial. Eu vou trazer para vocês aqui, estou seguindo aqui um esboço que eu fiz. Esse esboço está baseado em um curso que eu vou dar. Então, já de antemão, já estou dando para vocês aqui. Um curso que vai ser... eu vou aplicar ele mês que vem. Então, já a gente está fechando uma turma aí, Douglas. É um curso do livro de Levítico. A gente vai trabalhar essas questões exegéticas do livro de Levítico. Mas como que eu vou compreender o livro de Levítico? Bom, a primeira coisa que eu preciso compreender é esse nome. Levítico. Levítico não é o nome do próprio livro. O nome original de Levítico não é Levítico. Esse nome Levítico vem da Septuaginta, ou como alguns gostam, Septuaginta. A tradução ali dos 70, a gente pode falar um outro dia sobre isso aí. Douglas já até gravou live, já gravou até live sozinho, explicando sobre isso aí. Vocês que acompanham o Douglas já sabem muito bem. Então, Levítico ele é um nome dado pela Septuaginta. E em grego é Leupiktikon, né? Ou Leutikon. Você tem essa expressão que traz muito a relação com os levitas, né? Essa expressão Leutikon. No texto massorético, quando você vai ler o texto massorético, o texto hebraico, né, de cunho massorético, quando eu se refiro massorético, vocês que acompanham o Douglas, vocês sabem muito mais do que eu sobre isso aí. Massorético é porque o texto hebraico em si, a priori, ele não tinha pontuações, né? Ali, os massoretas acrescentaram aqueles pontos para a gente ter uma facilitação da leitura. Então, quando se refere a texto massorético, eu estou falando em relação a isso aí. O nome do livro, como eu acabei de falar, não era Levítico. Isso passou a ser devido à Septuaginta. E a gente tem um nome em hebraico que significa Vaikra. Vaikra. Esse seria o nome originário de Levítico. Vaikra. É interessante a gente observar que Vaikra ele já aparece na primeira expressão do texto hebraico. Quando a gente lê a expressão Vaikra el Moshe Vayedaber e Adonai, quando você lê essa expressão, é muito interessante a gente pegar essa primeira expressão, por isso que a gente vai se deter somente no versículo 1, nessa parte A aí do texto. Essa expressão, e chamou o Senhor Moisés, do texto hebraico, a gente tem ela mais de 37 vezes só no livro de Levítico. Olha que interessante. Os grandes estudiosos do Antigo Testamento colocam essa expressão, e chamou o Senhor a Moisés, Vaikra el Moshe Vayedaber Adonai, mais de 37 vezes só no livro de Levítico. Então você vê que o personagem principal aqui, lógico, depois do Senhor, é Moisés. Porque você vê essa particularidade, essa intimidade com o Senhor Deus através de Moisés. E é interessante a gente observar que quem está chamando Moisés é Deus. É o Yahvé, é o Adonai, como a gente conhece. E a gente observa essa expressão, Vaikra, que quando você pega ali a sua forma gramatical, é um verbo que está no tronco calo, da terceira pessoa do singular, do verbo carar. O verbo carar, que significa chamar, convocar. Então, se a gente fosse trazer um título para o livro de Levítico, a gente poderia colocar que é um chamamento de Deus. É uma convocação de Deus. Para quem? Apenas para Moisés? Não. É um chamamento de Deus para todo o povo de Israel. Deus está chamando. Deus está convocando para algo litúrgico, para o culto que será celebrado. Até a gente sabe que
o culto, ele passa a ser articulado através de Davi, quando Davi constrói o templo. Mas antes de Davi, você não tinha esse templo. Você tinha um tabernáculo, aquele templo móvel, mexicano, que nós conhecemos, né? Só que você não tinha o templo, a estrutura. Isso você vai ter a partir de Davi. Davi vai colocar levitas e tal, vocês conhecem. Mas no Antigo Testamento, nessa parte aí do tempo de Moisés, não tinha essa perspectiva. Então, se a gente pode colocar aqui um título a Levítico, que é o nome originário dele, Vaikra, que significa Iê chamou, ou ele chama, você traz essa perspectiva de um chamamento de Deus, Deus está convocando o povo. É interessante observar também, o Douglas, que o livro de Levítico ele possui 27 capítulos. Se você pegar o compêndio aqui, 27 capítulos, que vai trazer a narrativa de Levítico. Ele é o menor dos 5 livros da Torá. No menor, quando eu falo menor, no quesito livros. Uhum. Sim. Não é no quesito de literalidade ou que ele seja inferior ao livro de Êxodo, ao livro de Números, de Gênesis, não. É inferior no quesito. E até porque, Iago, você está falando isso é importante, que ele, para os judeus, é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento. Ele é o eixo, a base do Pentateuco, a Torá, como conhecido. Ele é a base da Torá, então é exatamente isso aí. Mas continua, por gentileza. E entrando nesse gancho que você acabou de falar, Douglas, dessa importância do livro de Levítico, que ele é o 5, ele é o menor entre os 5. Quando eu falo 5, a gente está se referindo aqui, pessoal, a Torá, não é, quando a gente fala Torá, não é no quesito de Gênesis e Malaquias, né? Aí é Taná, a Bíblia completa do povo hebreu, a Bíblia hebraica. Agora, quando a gente se refere apenas aos 5 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a gente fala Torá, a lei, né? Torá significa lei, né? Significa estatuto, mandamento. E a gente pega, então, o livro de Levítico, ele está no meio. E por que eu estou mostrando a minha mão aqui? Vocês estão reparando que eu estou toda hora botando a mão aqui? É proposital. O Douglas vai gostar disso aí, que ele sabe disso aí que eu vou acabar de falar. Vamos falar um pouco da centralidade de Levítico na Torá. Quando a gente olha a literatura rabínica, né, alguns comentaristas rabínicos, eles vão falar que o livro de Levítico ele está no centro. E eles interpretam a Torá como se fosse a mão de Deus, ou os 5 dedos de Deus. Então você tem ali o livro de Bereshit, né, Gênesis, Shemot, que é o livro de Êxodo, você tem o livro de Vaikra, que é o livro de Levítico, você tem o livro de Devarim, que é o livro de... Deuteronômio. Vamos lá, Douglas, me ajuda aí. Deuteronômio. Você tem Bamidbar, Números, né? Isso aí, Bamidbar, depois Devarim, que é o último livro. Uhum. E você olha essa perspectiva, então você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Repare bem que Levítico está no dedo central da mão. Interessante isso. Olha que interessante. Levítico está no dedo central da mão. Levítico está no dedo central. Então, quando a gente analisa isso, parece que não tem nada a ver, mas tem algo muito interessante, uma profundidade terrível nisso aí. Por quê? Olha como que os judeus interpretam isso aqui. O polegar é o livro de Gênesis, Bereshit. Por que o livro de Gênesis? Porque, para eles interpretam que o polegar é o pilar da criação. Então, o pilar da criação é o livro de Gênesis. E também é o dedo que tem mais força. Então, você tem força no polegar. Ele traz essa ideia de força. Aí você tem aquela velha expressão do livro de Gênesis, quando você pega a primeira letra, né, ali, o Aleph, que significa ali a cabeça do boi e tal. Então você tem essa questão de força, né, um animal forte. Então, Gênesis é o pilar. Por isso que ele é o dedo polegar. Depois você tem um indicador, que é o livro de Shemot, o livro de Êxodo. É interessante que o indicador... Para que serve o indicador, o Douglas? Para apontar a direção, né? Para apontar a direção. Ó, Douglas, ali é a casa. Ali, né? Entendeu? Ali, vai para ali, ó. Mas se você não mostrar a direção, não tem como. Você vai falar ali aonde? Ali onde? Aí você vai ter que apontar. Ali, ó. Quero que você vai para ali.
E é interessante que, ali no final de Bereshit, você vê que o povo vai para o cativeiro, vai para dentro do Egito. Ele traz essa perspectiva do livro de Êxodo, né? E por que eu coloquei o livro indicador? Por que ele é representado como o dedo indicador? Porque está mostrando ali que Deus dá direção ao seu povo. Deus está dando direção para o povo para quê? Para sair do cativeiro e ir para o deserto. Aí você tem muita expressão que Deus usa ali no livro de Êxodo, deixai meu povo ir. É o que ele sempre falou para o faraó, né? Para quê? Para que me sirva no deserto. Então o desejo de Deus é que o povo saísse de dentro da terra ali do Egito e fosse para o deserto. Então Deus está dando a direção. Você vê que o povo sai com a... Oi? Para aonde vocês precisam ir, né? Para a direção do deserto. Para onde vocês precisam ir. Deus poderia dar outra direção, mas ele deu a direção para ir para o deserto. E qual é o propósito? Aí, ó, olha só, perceba bem que o propósito de Deus indicar o deserto já traz uma conexão com Levítico. Sim. Olha aí. O propósito de Deus já está mostrando para o povo ir para o deserto, já está fazendo uma conexão com o livro de Levítico. Então o povo vai para o deserto, Deus dá a direção. Ó, Deus está dando direção. Deixai meu povo ir para que me sirva no deserto. O povo vai, vocês conhecem a história. Aí você entra no dedo que nós chamamos o dedo médio, que na mão é o maior dedo dentre eles. Ó, é o maior. Por que é o maior? Aí você vê a importância do livro de Levítico nessa hermenêutica rabínica. O livro de Levítico, então, é representado, vai criar, por esse dedo maior, por ser o dedo central, é o dedo que está no meio, é o centro, e por ser o dedo maior. Simbolizando o quê? A importância do livro, a importância da lei. Onde está a lei do povo? Para que eles pudessem fazer o ofício do templo, as ofertas que muito povo de Israel fazia, desculpa. Ele é o pilar, então ele é o centro. E é interessante que dentro do livro de Levítico, você tem o capítulo 16. Então você tem o livro de Levítico, que é o central, e dentro do livro de Levítico você tem mais um pilar, que é o capítulo 16, que é o dia, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, que é o dia mais sagrado para o povo judeu. Então você tem essa representatividade. Outra coisa, aí você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, aí você vai para o livro de Bamidbar, o livro de Números. E olha que interessante, o livro de Números, ele é representado pelo dedo, que nós conhecemos como dedo, vou representar nessa aqui, o dedo anelar. O dedo anelar, que é o dedo onde vai o anel de noivado e o anel de casamento. Né? Esse dedo que nós conhecemos como dedo anelar. E por que ele é representado no dedo anelar? Porque nesse livro, ele é um dedo pequeno, você vê que ele é um dedo pequeno, mas ele suporta aliança. Ele é um dedo que é próprio para aliança. E por que é representado no livro de Bamidbar, no livro de Devarim? Porque nesse livro você vê os pequenos cuidados de Deus. Você vê... Desculpe, deixa eu reformular ali. Deixa eu reformular. Minha tela aqui fechou. Calma aí, só um momento. Você também escureceu aí, Douglas. Aí, deixa até o dedo anelar. Próximo celular aqui, por isso fica mais claro. Isso. O dedo anelar, reformulando, desculpe. O dedo anelar, você vê essa questão de aliança. Então você vê essa aliança com o povo de Israel, com as tribos de Israel que Deus traz. Tanto que você vê muita expressão tribos. Essa expressão, as 12 tribos de Israel. A tribo de Dan, Naftali, Gad. Você vê muito essa questão de tribos no livro de Números. Trazendo essa aliança que Deus faz com as tribos. E dentro dessas tribos, você encontra uma tribo especial. A tribo de Levi, que foi uma tribo separada para o trabalho sacerdotal, o trabalho ritualístico, o trabalho de dentro, que eles faziam de dentro do tabernáculo. Então você vê também que o livro de Números traz essa perspectiva levítica dentro do livro de Números. E por último, nós temos o menor dedo, que é representado pelo livro de Devarim. Então você tem o livro anelar, o dedo anelar, que é representado pelo livro de Bamidbar, e você tem o livro
que é representado, o último livro, que é representado no dedo mínimo, que é representado justamente porque esse é o menor livro, e você vê aqui, então, que é os pequenos cuidados que Deus tem com o povo de Israel dentro desse pequeno livro. Mas por que eu trouxe isso aqui? É interessante a gente observar, ô Douglas, que dentro dessa interpretação que eu acabei de trazer para vocês, rabínica, que eles enxergam a Torá nos 5 dedos de Deus. Né? Isso aqui é até um antropomorfismo. Aí você tem aquela expressão que a gente usa muito na teologia, né? A expressão antropomorfismo, e aquela expressão antropopatia, né? Alguém pode estar pensando, poxa, mas como que a gente pode falar isso, que o povo judeu, os rabinos interpretam isso com mão de Deus? Não tem uma coisa a ver com a outra, mas na teologia, quando você vai estudar, você vê muito disso, dessa perspectiva, né? Antropomórfica, de atribuir características humanas nossas para Deus. Porque se você for pensar, Douglas, no seu raciocínio normal, no seu raciocínio biológico, você não tem como colocar Deus em um lugar, você não tem como pensar como ele é. Você tem apenas textos da Bíblia que vão te trazer uma mentalidade, uma visão de quem é Deus. Por exemplo, dessa visão antropomórfica que eu estou trazendo para vocês, né? Antropos, do grego, e morfo, que vem dessa expressão, né? Que é atribuir Deus a características humanas. Você vê que dentro do Antigo Testamento você tem muito isso. Por exemplo, você tem os pés de Deus, em Êxodo capítulo 24, versículo 10. Você que vai anotando aí para depois você conferir. Você tem essa questão. Deixa eu só dar uma boa noite aqui, que o Davi mandou aqui, ó. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Davi. Deus abençoe. A Neide aqui, sua tia, rapidinho, tá, Iago? A Neide aqui, sua tia, mandou aqui, meu sobrinho lindo, abençoado. Deus abençoe. Você tá falando para você, Iago. Odilon, seja muito bem-vindo, meu querido. Lucila, ela falou, a língua original é fascinante, né? É verdade, fascinante a língua original. Você vê muitas coisas interessantes demais. Samara Lemos, seja muito bem-vinda. Meu amigo Márcio Piraboy aqui entrou também. Seja muito bem-vindo vocês. Júnior Santos acabou de entrar. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Vai lá, continua, Iago. Questão de antropomorfismo aí. Então você vê muito, Douglas, essa questão de antropomorfismo no Antigo Testamento, né? De atribuir Deus a características físicas de um homem. Por exemplo, você vê essa questão dos pés de Deus. Êxodo capítulo 24, versículo 10. Você vê essa questão de dedo de Deus, dedo, mão, dedo de Deus, Êxodo 31, versículo 18, Deuteronômio capítulo 9, versículo 10. Lá em Daniel, quando aparece o dedo de Deus escrevendo, você gravou até uma live com o John Slay, meu amigo, prega demais. Eu estava analisando, muito interessante. Você tem a mão de Deus, Êxodo 13, versículo 16, Números capítulo 11, versículo 23, Deuteronômio capítulo 2, versículo 15. Você tem os olhos de Deus, Deuteronômio capítulo 11, versículo 12. E por último, você tem os ouvidos de Deus. Então, você vê que o Deus do Antigo Testamento, né? Quando você refere ao Deus do Antigo Testamento, Yahvé, você vê que o povo de Israel atribuía muito essas características a Deus. Então, essa interpretação rabínica, ela é coerente. Ela é coerente porque ela não é antibíblica. Tem textos que afirmam isso. Outra coisa interessante, Douglas, se você quiser falar, Douglas, me interrompe aí, cara, e traz as pérolas aí, que você está quietinho, mas eu sei que fica à vontade, tem muita coisa aí. Pode ficar à vontade aí. Qualquer coisa eu vou comentando aí. Ok. Então você tem, segundo a tradição judaica, você tem a Torá, né, dentro da Torá, o livro de Levítico é considerado o coração do Pentateuco. E por que coração? Porque traz essa ideia de centro, que eu acabei de falar. Traz essa ideia de centro. E o que eu vou achar, Iago, dentro do livro de Levítico? A gente pode dividir o livro de Levítico dessa forma. Isso aqui é um esboço que, segundo Harrison, no livro Comentário, Introdução e Comentário da edição Vida Nova, ele define dessa forma. Ritual do sacrifício, do capítulo 1 ao capítulo 7. Cerimonial aplicado aos filhos de Arão, ou Arão e seus filhos,
do capítulo 8 ao capítulo 10. As normas referentes ao puro e o impuro, do capítulo 11 ao capítulo 15, você vai ter aquela referência de lepra, né? A mulher naquele ciclo menstrual, que ela tinha que se retirar e tal. O capítulo 16, que é o coração também de Levítico, que é o grande dia, o dia da expiação, uma grande festa que o povo judeu fazia, ali onde o sacerdote fazia expiação por si mesmo, pelo povo, né? Você tem ali o capítulo 17 até o 26, que traz sobre a lei da santidade, incluindo essa lei da santidade para o sumo sacerdote, tinha aquele todo preparo, não podia ter defeito algum. Eu mesmo eu não ia passar como sacerdote, narigudo, feio, eu não ia passar. Não podia ter nenhum, tinha que ser esbelto, tinha que ser um autor de novela, para vestir aquelas roupas sagradas. Então, tinha toda aquela questão de santidade. Dentro do capítulo ali, do capítulo 17 ao 26, você tem um calendário litúrgico do povo de Israel também ali. E terminando no capítulo 27, que fala sobre as condições dos resgates das pessoas, animais e dos bens sagrados, consagrados ao Senhor Deus. Outra coisa interessante a gente observar, quando a gente frisou, lembrando que pessoal, a gente está frisando só no versículo 1 aqui de Levítico, né? Novamente, eu vou reler ele para você, para a gente pegar algumas coisas interessantes. Ó. Então você tem assim em hebraico, Vaikra el Moshe, Vaer Daber, Adonai Elaiv, Mehol, Meuhel, Moed, Lemor. Então você tem, e chamou o Senhor a Moisés, a ele, desde a tenda do encontro, dizendo, lembra que eu falei que Deus está chamando? É um chamamento de Deus, Deus está convocando Moisés, Deus está chamando o povo de Israel. Você vê que a pessoa, o objeto direto do chamamento de Deus é Moisés. E tem um porquê. Moisés, você conhece muito bem, Douglas, que Moisés é um personagem para o povo de Israel, até hoje, é um personagem extremamente importante, porque ele foi aquele personagem que recebeu a lei de Deus no Sinai. Uhum. Então, o povo, Moisés, segundo a tradição rabínica, fala que Moisés foi privilegiado de receber a Torá. Então, ele pegou com as mãos a Torá. E tem um porquê disso. Essa expressão, quando o Senhor chama Moisés, dentro do livro de Levítico, você vê que o livro de Levítico enfatiza o fato que Deus fala diretamente com Moisés. Isso você vê também no livro de Shemot, livro de Êxodo. E você vê essa questão de fala, esse diálogo de Deus com Moisés demais. Uhum. Tanto que trouxe no coração de Miriam, no coração do povo ali, até uma inveja, né? Vocês conhecem a história que aconteceu. Essa conversa era interessante, Douglas, porque essa conversa de Deus com Moisés, essa questão de chamar, e chamou o Senhor Deus a Moisés, né, essa expressão, que Deus ele falava com Moisés face a face. Isso até mesmo diferenciava Moisés dos profetas. Uhum. Você vê isso em Êxodo capítulo 33, versículo 9. Números, capítulo 12, versículo 6 e 8. E eu quero ler esse texto. Douglas. Você pode ler para a gente, Douglas? Números quantos? Números 12. 12, qual versículo? Versículo 6 a 8. Beleza. Olha que interessante. Números 12, 6 a 8. Já abri aqui, deixa eu só pegar uma versão melhor. E disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo e contra Moisés? Então você vê, Douglas, que com os profetas Deus falava em sonhos, em enigmas. Mas com Moisés era diferente. Sim. Deus tinha uma particularidade com Moisés. Você observa muito bem no texto, o texto é bem claro, que você que conhece o hebraico, fala essa expressão aí,
falar face a face, falar boca a boca, né? A expressão mais correta é boca a boca, traz esse sentido de intimidade. Deus tinha, na verdade, Moisés tinha uma intimidade com Deus e Deus retribuía essa intimidade. Deus retribuía essa intimidade com Moisés. Tanto que no Levítico, quando você lê o texto de Levítico, você vê que Moisés não tem mais a necessidade, como tinha ali no livro de Êxodo, de subir ao monte. Quando Deus queria se comunicar com Moisés, você vê que vinha aquela expressão, e chamou o Senhor a Moisés a subir um monte, e Moisés subia com as tábuas da lei, Moisés ia só. Deus não permitia que os outros participassem também daquele encontro. Deus ele queria estar sós com Moisés. Só que aqui em Levítico, Moisés não tem mais essa necessidade de subir monte. Acabou isso aqui no Levítico. Por quê? Porque Deus vai instituir o culto. Deus vai instituir os ritos cerimoniais. Então Moisés não tem mais essa questão de subir monte. Agora Deus fala de dentro do tabernáculo com Moisés. É tanto isso que você vê no versículo 1, quando o texto fala, e chamou o Senhor a Moisés de dentro da tenda da congregação. Então tinha um lugar específico. Isso. É porque o acesso, no início você tem acesso no monte, Deus traz o acesso do monte para a terra, né? Porque o monte, ele está ligado à questão das alturas, à questão onde as divindades se manifestam, onde as divindades aparecem, e agora Deus, ele sai, que ele agora não... A compreensão dos deuses do Antigo Testamento, a compreensão dos deuses do Antigo Oriente Próximo, é um Deus estático. É um Deus que ele age em uma região, age em um local, só que quando Deus pede para que faça o tabernáculo, ele está dizendo, eu não sou um Deus como esses, que age apenas nesse território. Eu sou um Deus dinâmico. Eu estou permeando, estou mandando, como transeunte, eu estou caminhando no deserto. Então, aonde vocês forem, é só levar o tabernáculo que eu me revelo. Então, o segredo da vida do homem é, carregue o tabernáculo que eu estou do lado. E aí, Iago, você está falando uma coisa bem interessante, eu já deixo você já voltar de novo, porque tem muitos pontos aí muito bons. E a questão é o seguinte, o povo está andando, a nuvem anda, quando a nuvem para, o povo para. Então, o que acontece? Para o tabernáculo viver em movimento, o povo tem que olhar para cima. Então, o sumo sacerdote, ele olha para cima e vê, a nuvem está andando, então a gente anda. Se a nuvem para, a gente para. Então, o contato direto com o sacerdote é, de olho para cima, com os olhos para cima, eu vejo o que está acontecendo em cima para mover a terra. Porque tudo que é mexido na terra, primeiro começa em cima. Entende? Isso. Tudo começa em cima. Tudo começa em cima. Então, o que movimenta em cima, movimenta embaixo. Só vai ter movimento embaixo quando tiver movimento em cima. Olha aí. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema é que às vezes a gente quer carregar tabernáculo com a nuvem parada. Se você carrega tabernáculo com a nuvem parada, você movimenta na terra, mas o céu não movimenta. Entende? Isso é muito interessante quando você trabalha essa questão do tabernáculo. Mas continua aí para a gente... É muito legal, muito bacana essas informações, Iago. Pode continuar. E você vê algo interessante, Douglas, também, aqui em Levítico, deixa eu localizar o texto aqui, quando você pega Levítico, no capítulo 1 de novo, a conjunção VAV que aparece aqui, para começar o texto, o VAV consecutivo, ele está ligado, e eu vou até pegar aqui um livro aqui do Harrison, que ele comenta Levítico, e ele traz assim o seguinte, essa conjunção VAV tem estreita conexão histórica com Êxodo e Números, por razões puramente de estilo literário. Levítico está ligado com Êxodo capítulo 20, até o capítulo 40. Então você tem essa ligação. Essa associação é demonstrada no texto hebraico mediante as palavras iniciais de Levítico, que eu acabei de falar, cuja primeiríssima consoante é o VAV consecutivo. Você conhece o que é isso aí, Douglas? Esse VAV, o que seria esse VAV consecutivo? Alguém pode estar perguntando. Esse VAV consecutivo, quando você vê a gramática hebraica, você vê que é uma ligação de texto. Ele está ligando um texto com o outro. Você vê o finalzinho ali. Não há um recorte, né, Iago? Você que não há um recorte. Isso. O recorte é puramente por intenção de você dividir o texto. Mas o texto de Êxodo, segundo essa interpretação a partir da gramática hebraica, é que Levítico e Êxodo estavam colados, eram juntos, né? Estava colado, era junto.
Por causa da história também. A história, ela é como se fosse ali a terminação ali do capítulo 40 de Êxodo, como se fosse uma vírgula para começar a continuar a história. Não é um ponto final. Acabou aí, Levítico tem nada a ver com os outros livros. A priori, tem tudo a ver com Levítico e Números. Então você vê que esse verbo conjuntivo aí, na linguística hebraica, traz essa ideia de algo que está ligando, o verbo que está ligando as duas narrativas. E algo muito interessante quando a gente observa isso também, que indica uma extrema conexão imediatamente e traz uma procedência que liga o livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 38. Você vê que o povo ali está vivendo aqueles 430 anos de escravidão, Deus liberta o povo e chama o povo para quê? Por que Deus chama? Aí vem aquela famosa interrogação na cabeça, que muitos fazem. Poxa, para que Deus tirou o povo do deserto, do Êxodo? E vem Estamos de volta, travou lá, caiu. Ixi, tá. Travou mesmo. Então, deixa eu só caminhar para encerrar aqui, pessoal, porque eu não sei se ele vai conseguir voltar. Não sei se era a minha internet ou se era dele. Mas, pelo visto, como ele caiu, deve ter sido a internet dele. Então, a gente precisa entender que o livro de Levítico, ele tem há essa interpretação, há essa hipótese, que ele é conectado, ele é interligado com o texto de Êxodo. Sendo ele interligado com o texto de Êxodo, há algo muito importante para a gente já pensar aqui. Opa. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Deixa eu ver se ele voltou. Iago, eu acho que caiu todo mundo, cara. Você caiu, caiu todo mundo. Eu não sei se foi a sua internet que travou, se foi a minha. Eu acho que foi a sua, hein? Eu tô do lado do modo aqui. Ah, então eu tô aqui também do lado, só que apareceu aqui, a sua tava carregando, aí depois caiu a minha também. O sinal tava bom. Fecha pra... vamos fazer o seguinte, vamos fechar e a gente faz uma live 2 depois, entendeu? Porque Pode ser? Aí depois a gente faz uma live 2, fica bacana. Ó. Continua. Eu não sei, pra mim não tá aparecendo ninguém aqui, Douglas. Então, é o que eu tô falando, por isso que eu tô falando. Caiu todo mundo, né? Caiu todo mundo. É como se tivesse reiniciado a live. Tomara que não tenha acontecido isso, porque senão não tem como salvar. Poxa vida, tomara. Deixa eu enviar aqui pro pessoal. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo enviar aqui. Só tá com 3 pessoas mesmo. Acho que eles não devem estar conseguindo entrar. Aí finaliza, tomara que der para salvar a live, porque se ela tiver reiniciado, a gente perdeu todo o pedaço da live. Enfim, continua que a gente fecha, então. Aí, Douglas, quando você vê essa questão, né, o povo vive ali 430 anos,
dentro do Egito. Então, querendo ou não, o povo de Israel teve esse dualismo, né, cultural. Você vê que o livro de Êxodo traz isso. Uhum. Você vê também que dentro ali do Êxodo tinha essa questão de muitos deuses. Então tinha essa questão de dualismo. Então Deus ele é tão maravilhoso nesses aspectos, que ele decide tirar o seu povo, né? Aí o texto traz lá que Deus ele tirou o povo com mão forte, leva para o deserto. Aí vem aquela questão, aquela dúvida na nossa mente. Qual seria, então, o propósito de Deus tirar o povo do Egito e trazer para o deserto? Qual o propósito? Qual a finalidade? Né? Porque às vezes a gente quer que Deus nos tire de um lugar e levar para um lugar bom. Sim. É essa mente nossa. Deus quer que você me tire dessa empresa e me leve para uma empresa multinacional. Uhum. Mas qual é o seu preparo? Será que você está preparado para suportar aquilo ali? Então Deus deu o deserto porque sabia que o povo iria suportar o deserto. Verdade. Deus entregou o deserto porque Deus já estava vendo que o povo ia ali passar pelo deserto e continuar servindo a ele. Por mais que teve também a questão no deserto, o dualismo da mentalidade deles, aqueles questionamentos que eles questionavam muito, né, essa questão, o Senhor nos trouxe aqui para morrer, para falecer, lá no Egito tinha um alimento. Uhum. Você vê que eles saíram do Egito, mas ainda a mente deles estão ainda lá no Egito. É mais ou menos isso aqui. Eu me distancio de Deus, eu me distancio de um lugar, vou para um lugar, só que a minha mente está ainda naquele lugar. Era isso que estava acontecendo com o povo. Então, qual seria o maior motivo que Deus ele tira o povo do Egito e leva para o deserto? Para continuar o povo sendo fiel a ele. Porque Isso é eu acho que se o interessante, povo tivesse lá permanecendo, eu acho que eles não continuariam ainda servindo ao Deus Yahvé. Eles poderiam ser subjugados, né, como já estavam sendo, e acabar servindo a outros deuses. Isso é bem legal, porque você falar? percebe que você não é liberto pelo lugar, você é liberto pelo processo. Pelo processo. Então Justamente. não adianta eu deslocar de um lugar para o outro achando que assim serei liberto. O que me liberta é o processo. É o processo. E é isso que Deus vai fazendo com esse pessoal, porque eles estão caminhando no deserto e lá eles vão começar a falar. Lembra do Pepino? Na verdade, Deus faz eles no deserto vomitar tudo que eles tinham dentro. Eles começam, tudo que tinha de desejo. Olha, isso é muito legal, porque é o seguinte, lá no Egito eles reclamam do quê? Reclama que é muita opressão. Só que quando sai do Egito, reclama que o deserto está ruim. Então, será que de fato o problema estava onde? Está no local ou está nesse povo? Né? E aí é o seguinte, então, quando o povo é murmurador, trocar de local não resolve. O problema nem sempre é o local. O problema é quem está dentro do local. Você vê que no Egito reclama, fora do Egito também reclama. Então o que Deus vai fazer? Ele falou assim, a única forma de eu limpar o que vocês têm por dentro, né? Limpar o que vocês têm por dentro, fazer um detox em vocês, vou fazer vocês jogar para fora tudo o que está dentro. Então, o que vai acontecer no processo do deserto? O processo do deserto é um processo de limpeza interna completa. E aí você vai vendo que é o seguinte, nessa limpeza completa, eles vão começar a jogar para fora. Eu tenho saudade de pepino, eu tenho saudade de cebola, eu tenho saudade de... Aí começa a falar. Só que isso é importante, Iago, porque pepino e cebola são plantas, tá? São plantas são verduras que dão na terra, são coisas de baixo. Isso. A terra de Canaã, quando eles vão lá, o que eles percebem? Que tem uvas, e uvas eles colocam para sempre em estaleiros, porque a uva são coisas que são de cima. Perceba que a terra que mana leite e mel, coisa de cima. Tudo que eles lembram do Egito são sempre coisas de baixo. E a reflexão e a ideia do que tem de Canaã são coisas de cima. O problema de gente que está presa a coisa de baixo é que quando ele está caminhando para a coisa de cima, ele não suporta o processo do caminho. Então Deus precisa ir eliminando alguns no meio do caminho. Por que ele precisa ir eliminando? Porque se ele não elimina alguns no meio do caminho, todo mundo se perde. Todo mundo se perde.
Exatamente. Então, isso é legal. Mas continua, pode continuar. Então você vê, Douglas, que você tá vendo, pessoal, eu vou com a letra, ele vai com o azeite aí. Não, que Então, isso, eles só devem pra estar gente ir pensando, esse cara é muito complementando. teórico, cadê o azeite? Não, só pra gente ir complementando, que isso. Mas é interessante o que você está falando, Douglas, que o desejo de Deus é que esse é o maior desejo que Deus tinha com o povo. Olha que o Tiago entrou aí. Ó, Thiago O maior Figueiredo, seja bem-vindo, desejo de Thiago. Deus, o maior desejo de Deus é que o povo viesse para o Egito para servir. Uhum. Então Deus não quer tirar o povo de um lugar deprimido e trazer para o deserto para eles ficar ali vagando. Não. Eles queriam, Deus só queria complementar o que estava faltando ali neles, que é o que? Essa parte cultural. Então Deus traz o povo para o deserto. Aí você tem a expressão hebraica ali no capítulo 8, versículo 1 de Êxodo, a expressão avad. Avad, que é servir, né, trabalhar, traz a ideia de um serviço, né, e traz a ideia de um serviço cansativo, um serviço exaustivo que a pessoa está fazendo. Então você vê que o povo traz, Deus traz o povo para o deserto para servir, para estar ali com o Senhor. Outras coisas interessantes a gente colocar aqui, e eu já vou para o final, é que dentro do livro de Levítico você vê essa questão de culto, você vê essa questão de sacrifício, né? Aí nós temos as duas hermenêuticas, né? A hermenêutica que vai trabalhar com o texto em si apenas de sacrifício, o texto histórico, e você tem a hermenêutica que trabalha com a tipologia, né? Trazendo ali a perspectiva de Cristo, conectado. O livro de Levítico, pessoal, também é ligado muito ao livro de Hebreus, com essa questão de sacerdócio, essa questão de ritos cerimoniais, né? Que ali Jesus cumpre, com a ideia de ele ser o Cordeiro de Deus e tal. E eu vou deixar aqui uma pérola para vocês, e eu termino a minha participação, a gente marca uma outra live, Douglas. Uhum, sim, Né? claro, com certeza. A gente fez essa live aqui, pessoal, foi do nada, né? Ele me Sim, chamou, a gente verdade. começou a fazer. Não, mas muito Mas a legal, gente traz muito legal. uma live mais preparada. Não, sem problema, A muito gente bom pode mesmo. colocar aqui no versículo 3 do livro de Levítico, capítulo 1, você tem assim, ó, e se ele oferecer um animal, né? Se ele oferecer um animal, o seu gado, para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito, né? E a tradição rabínica fala que o animal não podia ter chifre. Não podia, se tivesse chifre, esse animal não poderia ter machucado nenhum outro animal, porque não serviria para o sacrifício. Não Uhum. poderia ter violência no animal. Se esse animal, porventura, ali no curral, acabou brigando com uma ovelha, com outra ovelha e tal, acabaram brigando, ele não serve para um sacrifício. Deveria ser um animal. Essa questão de inocência traz essa Uhum. perspectiva. Que a gente olha aqui, animal inocente. Mas o animal inocente, o animal não é racional, o animal é inocente, ele vive por Uhum. instinto. Então é essa a ideia que os judeus trabalham. E se sua oferta for de holocausto, né, no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 1, se sua oferta for de holocausto de gado, trará macho sem defeito. Esse sem defeito é literalmente sem defeito. O animal não poderia ter nenhum tipo de defeito físico. Não poderia ter as pátrias quebradas, não poderia ter nenhum arranhado no seu corpo, não poderia nem ter nada. O animal tinha que ser visualmente perfeito, não poderia ter nada. Uhum. Aí traz essa perspectiva também, essa hermenêutica apontando para Cristo, né? Sim. A gente pode colocar aqui, porque Jesus é o Cordeiro sem defeito. Ele é o Cordeiro sem E, e, pecado, sem e mancha, isso, sem mácula. ô Iago, tem conexão com a própria palavra, né? Que você tem a palavra lá, para sem defeito aí que você está falando, você tem tamim em hebraico. Amém. E Isso. tamim é a palavra que aparece para o Jó. Jó era homem íntegro, sincero, né? Um homem Isso. sem defeito. Então, essa questão também é isso que você está falando. Porque para entrar para o sacrifício, o sacerdote ele tinha diversas funções. Tanto o sumo sacerdote e o sacerdote. Eles tinham a função de um médico, porque ele avaliava a situação do povo, o cara está leproso, deixa eu ver se é lepra. Porque não, quaisquer coisas que davam feridas na pele era chamada de lepra. Tá? Vários tipos de coisas. Então, quando a Não pessoa tinha pensa em lepra, diagnóstico, né, naquela é época. isso aí. Não tinha questão veterinária, não tinha naquela época, pessoal. Não, Era aí a batido pessoa o fala assim, olho. é isso aí. Agora assim, a lepra é hanseníase hoje. Não. Lepra não, é qualquer coisa, pode ser assim, mas é qualquer tipo de doença. Ó,
você deu um machucado, que é muito comum na gente, e esse machucado deu pus, eles chamam de leproso. Então, assim, por que eles faziam isso? Porque sabem que esses vários tipos de machucado pode contagiar alguém. Então, assim, para que não contagie, pega essa pessoa e separa fora do arraial. É igual a questão da menstruação. Pega essa mulher e separa do marido. Por quê? Pô, a mulher tá sangrando. Então pode ser que isso passe alguma coisa. Então eles faziam isso, que era uma forma de repelir quaisquer tipo de problemas que pudesse ter no futuro. Então, isso que o Iago está falando, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, eles tinham a questão de fazer o diagnóstico no indivíduo, para ver se o indivíduo se tinha lepra, qual tipo de doença que ele tinha a questão de como médico, mas quando ia entrar algum animal para ser sacrificado, ele tinha que fazer um diagnóstico também. Se esse animal tivesse com algum machucado, né, ele era um animal que não era tamim, lotamim, não puro, não um animal sem defeito. Então, é preciso passar na vistoria do sacerdote, do sumo sacerdote, para ver se passa. Porque o animal pode ter vindo, uma ovelha pode ter vindo balindo, né? Um boi pode ter vindo berrando, e aí você pode estar vindo saltando, só que se tem defeito, não passa. Ele não olha aquela vida do momento ali que o animal está correndo, você está andando. Não, ele não olha isso. Ele olha os detalhes. Ele tinha que olhar detalhes na parte das orelhas, para ver se na parte da orelha do animal não tinha ferida. Por quê? Às vezes o animal... Até a genitália, né, Douglas? Eles apalpavam para ver se o animal fosse andrógeno. Isso se fosse aí, um animal andrógeno, eles não aceitavam também. Tinha essa questão. Olha para você ver aonde que eles iam, né? Isso que você falou, uma coisa importante, que você tem aqui a palavra que é usada para ele como macho, e não é à toa macho. É porque... Zacar. É isso aí. Você tem a palavra aí. E isso que é importante, você dar uma observada, que essa palavra em hebraico, quando fala que esse animal ele é macho, era para distinguir se ele já tinha tentado alguma coisa com outro animal. Só para você ter uma ideia. Igual exemplo, isso acontece muito comum com um cachorro vai em cima do outro, essas coisas todas. Se esse animal tivesse acontecido isso, a tradição dizia o seguinte, que ele não poderia ser avaliado. Porque ele não podia ter nenhum tipo de questões homoafetivas no animal. Olha só que loucura. Então, é assim que eles interpretam isso. Tinha que ser macho no sentido macho mesmo. Só se ele tivesse passado por todo esse processo, ele poderia entrar para ser sacrificado. Então, as orelhas têm que ser analisadas, as suas genitálias têm que ser analisadas, porque às vezes tinha um machucadinho ali que o dono não queria revelar. Então, o dono deixa aquilo passar de liso, fala assim, vamos ver se passa, só que o sumo sacerdote não passa. Isso tem umas aplicações para a nossa vida muito importantes. Porque tem coisas nossas que a gente, assim, vou dar uma escondida que talvez o sumo sacerdote não vê. Eu vou dar uma escondida aqui nesse pecadinho de estimação que talvez ele não percebe. Só que não tem um problema. O que acontece? Não é pela quantidade de animais que está indo para o santuário que a inspeção será deixada para lá. A inspeção é minuciosa. Só passa da porta para dentro se for puro. Só passa da porta para dentro se for tamim. Se não for tamim, não passa da porta para dentro. Fica da porta para fora. Então, assim, qual é o direito? Essa questão. Qual é o direito de você entrar na porta do tabernáculo? Se você está completamente sem defeito. Se não tiver, não passa. Isso é muito legal. Mas, Iago, vamos concluir aí, porque você tem que trabalhar amanhã, você mesmo disse. Então, assim, vamos fazer o seguinte. Tem muitas informações que a gente trabalhou hoje. A gente vai fazer uma live 2 sobre, continuando o capítulo 1, versículo 1. E a gente marca uma live só sobre sacrifício. Sacrifício levítico. Exatamente. A gente começa, vamos continuar trabalhando isso aí, que eu acho que tem muita coisa de trabalhar. Tem vários sacrifícios em Levíticos que eu acho sacrifício importante. Sobre a questão do sacrifício para o leproso, sacrifício da novilha vermelha. Então a gente pode ir trabalhando ao longo aí dessas lives, fazer uma série de lives sobre Levítico. É um texto que eu gosto muito. Mas pode continuar, Iago. Eu vou finalizar aqui, Douglas, pegando o seu gancho que você acabou de falar. Eu ia comentar sobre isso aí. Porque às vezes, né, o fiel, né? Fiel, seja como você chamar, crente, servo, sei lá. Às vezes você está preocupado muito com o seu pastor te ver. Está preocupado muito com o seu padre te ver. Sei lá, o seu líder espiritual. E a gente esquece que o sacerdote hoje é a pessoa de Cristo. Então, quem tem que analisar os seus defeitos, minuciosamente falando, é Cristo. O sacerdote, segundo o texto fala, né, que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote elevado, de uma ordem superior. Então, hoje, você tem
as pessoas hoje se preocupam muito com o seu líder espiritual, o que ele vai achar, né? Se ele bater um martelo, a pessoa já se condena para o inferno. Eu vou para o inferno porque me condenaram. Não, isso já traz uma lição para a gente, porque quem tem que analisar nossos defeitos, aqui em Levítico, quem analisava era o sacerdote. Era dever só do sacerdote analisar. Então, hoje, quem tem que analisar nossos defeitos é Cristo. Então, não se preocupe para ciclano, para fulano que falam de você, independente de qualquer questionamento que tragam contra a sua vida, levantam contra a sua vida, em questão de questionamentos errados, né, até mesmo calúnia, isso, se preocupe apenas com o sacerdote que examina você. Então, os nossos defeitos têm que ser analisados, têm que ser visados apenas pela pessoa de Jesus Cristo. Eu acho que fica interessante aplicando esse texto para a gente aqui. Uhum. Iago, muito obrigado pela sua participação. Eu chamei o Iago assim, repetindo umas 8h10, 8h20 mais ou menos. Falei, Iago, vamos aí, bora. Então, vamos embora. Minha esposa levantou ali, né? Eu vi o motoboy entregando o lanche ali, ele tá ali, eu acho que ele até tá frio. Então, Iago, muito obrigado aí, cara, pelo carinho, muito obrigado pela participação. Foi muito bom mesmo esses detalhes. Tomara que fique salva a live inteira, tomara. E esses detalhes importantes, detalhes culturais que você falou, detalhes gramaticais, detalhes históricos, detalhes textuais, linguísticos, assim, muito bacana. Parabéns pela sua participação, foi muito bom recebê-lo. E a gente vai continuar depois aí uma série de lives em Levítico. A gente vai bater um papo sobre essas terminações, esses termos aí, e eu acho que vai agregar muito. A sua tia é muito gente fina, Iago. Só para os comentários, ela é muito gente fina. Eu vou assistir todas em nome de Jesus, ela é muito gente fina. Agora ela vai assistir mesmo, pode ter certeza. Que bom. Então, irmãos, um grande abraço, Deus abençoe vocês, e a gente vai continuar aí, vamos ver essa semana, ao longo dessa semana. Creio que eu devo fazer uns vídeos essa semana sobre, continuando uma série sobre a religião cananita, e falando também sobre Pentateuco, devo falar algumas coisas sobre o que é Pentateuco, sobre Torá, Hexateuco, Tetrateuco, essas coisas, e vou estar falando aí, e depois eu vou voltar com o Iago para a gente continuar nossa série de lives sobre Levítico. Então, um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês, tenham uma ótima noite. Falou, Iago, muito obrigado. Falou, valeu, amigo.